Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Zodíaco. Eu sou o Zod, seu apresentador. Desde o início da humanidade, a crença em divindades e entidades tem sido muito comum. O ser humano, em sua essência, busca saber de onde veio e para onde ele vai. E em muitas culturas existem crenças em diferentes deuses e deidades. Algumas acreditam em uma só, outras em várias. E é por isso que no vídeo de hoje vamos explorar o iceberg das divindades, entidades e afins. Lembrando que a finalidade do vídeo não é promover ou desrespeitar qualquer tipo de crença e religião, e sim apenas explorar a cultura e expandir o conhecimento em relação a este assunto. Bem, dito isso, eu acho que a gente já pode começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. E não esqueça de deixar o seu like e um valeu demais para ajudar o canal. Desde já eu agradeço o acesso. Agora vamos ao vídeo. Deus. Deus é uma divindade e um conceito fundamental em muitas religiões e culturas, sendo frequentemente visto como uma força suprema que cria e sustenta o universo. Sua natureza e papel variam bastante, mas de modo geral, ele é descrito por atributos como a onipotência, a onisciência e a onipresença. A onipotência diz que ele é todo-poderoso, que tem todo o poder. A onisciência diz que ele tem todo o conhecimento do universo. E a onipresença fala que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em diversas tradições, Deus é chamado de diferentes nomes. No judaísmo, por exemplo, ele é chamado de Yahvé, Hashem ou Elohim. No islamismo, ele é conhecido como Allah, que significa o Deus em árabe. Já no hinduísmo, existe uma trindade, sendo Brahma o criador da trindade divina. Nas crenças iorubás dos povos da Nigéria, ele é conhecido como Olorum ou Olodumare. Para muitos, Deus é uma fonte de consolo, inspiração e justiça. Porém, há também aqueles que o questionam, reinterpretam ou até descartam essa figura em suas crenças. Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é a figura central do cristianismo, considerado o Filho de Deus, e de acordo com o catolicismo e a ortodoxia, é parte da Santíssima Trindade. Ele viveu no primeiro século, e de acordo com os evangelhos, ele nasceu da Virgem Maria, fez milagres e também fundou a igreja. Morreu na cruz para perdoar os pecados de todo mundo, ressuscitou e subiu para o céu, do qual um dia irá voltar. Jesus também está presente em muitas outras culturas. No Islã, por exemplo, ele é visto como o profeta Isa, um mensageiro de Deus, mas não é considerado um ser divino. Em qualquer uma das crenças, Jesus é visto como uma figura que inspira a renovação espiritual, a transformação e uma ética de amor e perdão. Virgem Maria. Maria, a mãe de Jesus, é uma das figuras mais veneradas no cristianismo. No catolicismo e na ortodoxia, ela é chamada de Atheotokos, que em grego significa Mãe de Deus, e é reverenciada por sua pureza e devoção. Para os católicos, ela foi concebida sem o pecado original, um dogma que é conhecido como Imaculada Conceição, e depois foi levada ao céu de corpo e alma, um outro dogma chamado de Assunção. No Islã, Maria também tem um papel fundamental. Ela é a mãe do profeta Isa, que seria Jesus, e é considerada uma das mulheres mais virtuosas e puras. Ela é a única mulher mencionada diretamente no Alcorão, sendo vista como um grande exemplo de fé. No mundo inteiro, Maria é celebrada com diferentes títulos, como Nossa Senhora de Aparecida no Brasil e Nossa Senhora de Guadalupe na América Latina. Maomé. Maomé, ou Muhammad em árabe, é uma das figuras centrais do islamismo e o profeta mais importante do Islã. Ele nasceu em Meca por volta de 570 d.C. e recebeu revelações de Deus através do anjo Gabriel, que foram registradas no Alcorão. Maomé pregou sobre a importância de adorar um Deus único, desafiando o politeísmo que existia em sua época. Ele foi um líder não só religioso, mas também político e militar, unificando as tribos árabes. Para os muçulmanos, Maomé é o maior profeta,
mas não é visto como um ser divino. Ele é apenas o mensageiro de Deus. Seu exemplo de vida e moralidade continua a inspirar muitos até hoje. Buda. Buda, também conhecido como Siddhartha Gautama, é o fundador do budismo e uma das figuras espirituais mais influentes da história. Ele nasceu no que hoje é o Nepal, cerca de 500 anos antes de Cristo, em um palácio cheio de riquezas, e seu pai o privou dos sofrimentos humanos até a sua maioridade. Depois que Siddhartha saiu do palácio e viu os sofrimentos, ele passou a se dedicar a uma vida cheia de práticas meditativas, buscando a forma de acabar com este sofrimento. Depois de muito tempo meditando e buscando um entendimento profundo da vida, ele alcançou o estado de iluminação, o famoso Nirvana, e passou a ser chamado de Buda, que significa o desperto. Seus ensinamentos falam sobre como superar o sofrimento por meio de práticas de sabedoria, ética e também meditação. Buda acreditava que qualquer pessoa, independente da sua origem, poderia alcançar a iluminação, e até hoje seus ensinamentos guiam milhões de pessoas. Orixás. Os orixás são divindades originárias da tradição religiosa iorubá, dos povos da África Ocidental, principalmente na região que hoje é a Nigéria. Eles representam as forças da natureza e os aspectos da vida humana, funcionando como intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Os orixás são venerados em religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda aqui no Brasil. Nas crenças iorubás, existem muitos orixás, mas vamos conhecer os mais venerados aqui no Brasil, e seus itãs, que de acordo com a crença, são as lendas que os circundam. Exu. Exu é o orixá da comunicação e da linguagem. Ele é o mensageiro entre os humanos e as divindades, cuidando da conexão entre esses dois mundos. Não é um ser maligno, mas sim uma força essencial para o equilíbrio do caos e da ordem. Em uma história, os orixás perceberam que as oferendas dos humanos não estavam chegando até eles. Foi quando Olodumare, o criador, explicou que Exu não estava sendo lembrado, e por isso tudo estava parado. Os orixás então perceberam que estavam errados e fizeram uma grande oferenda para Exu, que a partir de então passou a ser reverenciado antes de qualquer cerimônia. Hoje, antes de qualquer ritual, Exu é o primeiro a ser lembrado, para garantir que tudo aconteça da maneira correta. Ogum. Ogum é um dos orixás mais poderosos e é conhecido como o orixá do ferro, da guerra e também da tecnologia. Ele é sinônimo de força, coragem, determinação e também de trabalho duro. Na mitologia, Ogum era o rei de Irê e usava uma coroa especial chamada Akorô. Uma das histórias mais conhecidas sobre ele é que em um dos seus retornos após a guerra, Ogum chegou em um momento em que acontecia um ritual muito sagrado que exigia silêncio absoluto. Ninguém podia se comunicar durante essa cerimônia. Ele sentia fome e sede e não tinha ninguém para atendê-lo, então ele se sentiu muito ignorado e humilhado. Ele acreditava que ninguém o reconhecia e por causa disso resolveu destruir tudo e todos que estavam no seu redor. Quando a cerimônia acabou, as pessoas o buscaram para lhe oferecer o que ele precisava. No entanto, Ogum estava inconsolável, pois havia destruído a cidade por causa da sua falta de paciência e falta de compreensão sobre esse ritual. Ele sentia-se muito culpado e resolveu se afastar, porque estava muito envergonhado do seu erro. Ele decidiu se punir e ficou dias e noites em solidão, até que acreditou não haver mais perdão para si mesmo. Foi quando ele cravou a sua espada no chão, e num piscar de olhos a terra se abriu e o engoliu, levando ele ao Orum, que é o céu dos deuses. Lá ele entendeu que sua jornada de humano havia terminado. Ele não era mais um rei mortal, mas sim um orixá, um ser divino com poder e sabedoria além da compreensão. Oxóssi. Oxóssi é o orixá da caça e também da fartura, o grande caçador que protege as florestas e garante o equilíbrio entre os humanos e a natureza. Uma das histórias mais conhecidas de Oxóssi é que houve um tempo que o rei decidiu dar uma grande festa no reino, para celebrar a colheita dos inhames. Porém, um pássaro enviado por uma feiticeira estava aterrorizando o reino, pois ela não havia sido convidada para essa festa. O rei então chamou vários caçadores, mas nenhum conseguiu abater a fera. Oxóssi, com a sua única flecha, resolveu enfrentar o desafio.
Porém sua mãe, preocupada, pediu ajuda ao sacerdote da cidade, que sugeriu ela fazer uma oferenda para a feiticeira, para que o pássaro aceitasse o presente de Oxóssi. Então ela resolveu sacrificar uma galinha, e com isso, Oxóssi atirou sua flecha única e abateu o pássaro. A vitória de Oxóssi ficou muito famosa, e o rei o recompensou com metade do seu reino. E por causa disso, todos celebravam o grande caçador que ele era, e começaram a louvar o seu nome. Xangô. Xangô é o orixá da justiça, do trovão, do fogo e também da força. Ele representa o equilíbrio, a liderança e a coragem, e também a busca pela verdade. Ele é conhecido como um rei poderoso e respeitado, e é o guardião das leis e defensor daqueles que clamam por justiça. Ele também simboliza a força masculina em sua plenitude, como uma energia muito imponente. Segundo as lendas, Xangô, enquanto governava como rei, buscava aumentar o seu poder. Ele encontrou um feiticeiro que lhe ensinou a controlar o fogo e o trovão, habilidades que aumentaram muito a sua força e o consolidaram como um líder temido e muito admirado. Entretanto, em um momento de fúria, Xangô usou seu poder de forma muito destrutiva, causando a morte de muitos inocentes. Arrependido, ele também resolveu abandonar o seu reino e subiu aos céus, tornando-se um orixá. Desde então, Xangô é invocado para trazer justiça e equilíbrio, castigando os injustos e protegendo os oprimidos. Oxum. Oxum é a orixá das águas doces, da beleza, do amor, também da fertilidade e da prosperidade. Ela representa a feminilidade e a delicadeza. Além disso, Oxum também é associada à riqueza material e espiritual, simbolizando abundância e harmonia. Segundo as lendas, Oxum queria muito aprender os segredos de Ifá, e seu pai Orunmilá lhe negou este desejo, até que ela conseguiu seduzir Exu, com quem se deitou, e aprendeu todos os mistérios do oráculo. Por causa disso, ela detém todo o conhecimento de Ifá e do jogo de búzios. O seu nome deriva-se do rio Oxum, que fica na Nigéria. Yansan. Yansan, também chamada de Oiá, é a orixá dos ventos, da tempestade e do fogo. Sua personalidade é intensa e impetuosa, e é quem guia a alma dos mortos para seu destino final. Uma das lendas mais conhecidas sobre Oiá diz que ela, curiosa sobre o reino dos Eguns, onde ficam as almas dos mortos, foi até lá para aprender mais, mas acabou sendo atacada por esses Eguns. Não sabendo como lidar com eles, ela estava em apuros. Foi quando Oxóssi, vendo essa situação, lembrou-se de uma vez em que estava caçando e viu um Egum fugindo de um cavalo. Mas na verdade, o medo era do rabo do animal. Então Oxóssi foi até a mata, caçou um cavalo e cortou-lhe o rabo, amarrou com cordas e colocou dentro de um bambu, criando a ferramenta conhecida como Eru-Exim. Ele entregou a Oiá essa ferramenta, que usou para criar uma tempestade gigantesca, expulsando todos os Eguns. A partir desse momento, Oiá se tornou a rainha dos Eguns, e com seu Eru-Exim, ela controla os ventos e afasta os maus espíritos. Iemanjá. Iemanjá é a orixá das águas salgadas e é a mãe universal, simbolizando maternidade, fertilidade e o cuidado que protege e sustenta a vida. Ela também é conhecida como a grande mãe dos orixás e é sinônimo de amor incondicional e abundância. Segundo as lendas, quando Olodumare criou o mundo, ele distribuiu funções aos orixás e deu a Iemanjá a tarefa de cuidar da casa de Oxalá e da criação dos filhos. Apesar de trabalhar duro, Iemanjá sentia que não recebia o mesmo reconhecimento que os outros orixás e reclamava muito por causa disso. Tanto reclamou que acabou deixando Oxalá doente de tanto ouvir suas queixas. Ao perceber o que tinha feito, Iemanjá cuidou de Oxalá e o curou. Em gratidão, Oxalá pediu ao Olodumare que concedesse a Iemanjá o poder de cuidar de todos os oris, que na língua iorubá significa cabeça. Desde então, Iemanjá é amplamente reverenciada e recebe oferendas por esse papel protetor. Omolu. Omolu, também chamado de Obaluayê, é o orixá da cura, das doenças e da renovação. A lenda conta que Omolu nasceu cheio de feridas e foi rejeitado por sua mãe Nanã, que o deixou à beira do mar. Quem o encontrou foi Iemanjá, que cuidou dele com muito amor.
Mas apesar disso, seu corpo ficou marcado por cicatrizes e Omolu passou a se esconder para evitar os olhares. Em uma festa dos orixás, Ogum percebeu que Omolu estava afastado por vergonha de suas feridas. Para ajudá-lo, ele fez um capuz de palha que cobria todo o seu corpo. Com isso, Omolu aceitou participar da festa, mas ainda evitava dançar. Foi quando Yansan entrou em cena. Com seu vento, ela levantou o capuz de Omolu, e as feridas dele se transformaram em uma chuva de pipocas. Neste instante, Omolu revelou ser um jovem radiante e belo, livre das marcas do sofrimento. Essa lenda o consagrou como o orixá que entende as enfermidades e a dor, tornando-se o guardião da cura, aprendendo com Oxalá e Iemanjá a aliviar o sofrimento humano. Nanã. Nanã é a orixá da sabedoria, da ancestralidade e também das águas profundas, representando a experiência e o ciclo final da vida. Ligada à criação e morte, ela é a mãe dos orixás mais antigos e tem uma conexão muito forte com a terra e os mistérios da existência. Uma lenda diz que quando Olodumare encarregou os orixás de criar o mundo, Oxalá tentou moldar o corpo humano, mas não conseguiu dar forma ao barro seco. Foi aí que Nanã ofereceu sua lama, uma mistura de terra e água, permitindo que o corpo humano ganhasse forma. Nanã, porém, fez uma exigência. Como a carne humana seria feita da sua lama, ela deveria retornar à terra no final da vida. Esse acordo marcou a mortalidade e a eterna ligação dos seres humanos com a terra. Ossan. Ossan é o orixá das folhas, da medicina natural e do conhecimento espiritual que vem das plantas. Ele é o mestre dos segredos curativos e místicos das ervas, essencial nos rituais e práticas de curas nas religiões de matriz africana. Segundo as lendas, Ossan era o único que conhecia todos os poderes das folhas, guardando esse conhecimento em uma cabaça pendurada em uma árvore sagrada. Cada folha tinha uma função específica, seja para curar ou para fins espirituais. Um dia, outros orixás, curiosos e querendo acessar esse saber, decidiram agir. Yansan, com seu vento poderoso, derrubou a cabaça de Ossan, espalhando as folhas pelo mundo. Cada orixá pegou algumas, adquirindo parte deste conhecimento, mas Ossan continuou sendo o único com o domínio completo sobre todas as folhas e suas combinações. Até hoje, em qualquer ritual que envolva folhas, é necessário pedir licença a Ossan para liberar o axé dessas plantas. Ele segue como o guardião absoluto dessa sabedoria. Oxumaré. Oxumaré é o orixá da riqueza, da renovação e dos ciclos da vida. É a ponte entre o céu e a terra. Representado pela cobra e pelo arco-íris, ele simboliza transformação, continuidade e também o equilíbrio. Uma lenda conta que Xangô, fascinado pelo seu brilho e as suas cores deslumbrantes, armou uma emboscada para prendê-lo no palácio. Apesar das portas trancadas e soldados por todo lado, Oxumaré pediu a ajuda a Olodumare. No momento em que Xangô estava prestes a capturá-lo, Oxumaré se transformou em uma cobra. O nojo e o medo fizeram Xangô soltá-lo, e a cobra deslizou até encontrar uma pequena fresta na porta, escapando de forma rápida e engenhosa. Depois disso, ambos se tornaram orixás, e Oxumaré recebeu a tarefa de levar a água da chuva de volta ao céu, permitindo a formação das nuvens e garantindo o ciclo da vida. Oxalá. Oxalá é o orixá da criação, da paz e também da pureza. Ele é o pai de todos os orixás e o responsável por moldar a humanidade, sendo associado à sabedoria, serenidade e harmonia. Segundo as lendas, conta-se que Olodumare, o Deus Supremo, incumbiu Oxalá de criar os seres humanos. Para isso, ele recebeu a tarefa de moldar os corpos do barro. Ele usou a lama oferecida por Nanã e, com paciência, modelou as primeiras formas humanas. No entanto, antes de dar o sopro da vida, ele entregou as criações a Olodumare, que lhes concedeu alma e existência. No culto dos orixás, Oxalá apresenta diferentes qualidades, que são aspectos específicos do orixá, expressando variações em sua manifestação, características e relação com outras forças da natureza e da espiritualidade. Essas qualidades são reverenciadas de acordo com as tradições e os mitos de cada terreiro. Os dois mais conhecidos são Oxalufã e Oxoguian, sendo Oxalufã a sua forma mais velha, representando a serenidade, a paciência e a experiência acumulada, e Oxoguian sua forma mais jovem,
representando a força, a determinação e a luta pela justiça. Nas crenças de Yorubás, existem muitos outros orixás menos conhecidos e pouco cultuados aqui no Brasil, mas mesmo assim carregam sua devida importância nas crenças dos povos da Nigéria. Deuses olímpicos. Os deuses olímpicos são os 12 principais deuses que vivem no Monte Olimpo. Eles desempenham papéis fundamentais na mitologia grega, e cada um possui aspectos e responsabilidades específicas. Os deuses da mitologia grega são equivalentes aos deuses da mitologia romana, o que deu início à mitologia greco-romana. Então vamos explorar esses deuses na forma grega e conhecer os seus nomes da forma romana. Zeus. Zeus é o deus supremo da mitologia grega, governando o céu e a terra. Filho dos titãs Cronos e Reia, liderou seus irmãos na vitória contra os titãs, na Titanomaquia, e consolidou-se como o soberano do Monte Olimpo. Ele geralmente é representado pelo trovão e relâmpago, simbolizando o poder, justiça e a manutenção da ordem, protegendo as leis e os costumes dos humanos. Apesar de sua autoridade, Zeus é famoso por seus inúmeros relacionamentos amorosos, tanto com deusas quanto com mortais, gerando uma vasta linhagem de heróis e figuras mitológicas. Nas mitologias de Roma, ele é conhecido como Júpiter. Poseidon. Poseidon é o deus dos mares e tempestades na mitologia grega. Ele é irmão de Zeus e também de Hades. Após a queda de Cronos, seu pai, o mundo foi dividido entre os três. Zeus ficou com o céu, Hades com o submundo e Poseidon ficou com os mares. Ele sempre está retratado como um tridente, sendo considerado o protetor dos navegantes e também dos pescadores. Poseidon tinha um temperamento muito imprevisível e se envolveu em diversas rivalidades, como a disputa com Atena, pela proteção da cidade de Atenas, no qual a deusa venceu. Na mitologia romana, ele é conhecido como o deus Netuno. Hera. Hera é a deusa do casamento, da família e também do nascimento, além de ser a esposa de Zeus e rainha dos deuses no Monte Olimpo. Protetora das mulheres casadas, ela simboliza a fidelidade conjugal, sendo amplamente venerada na Grécia Antiga, com templos e santuários dedicados a ela. Apesar de sua posição, Hera é conhecida por seus ciúmes e temperamento muito vingativo, direcionados principalmente às amantes mortais de Zeus e seus filhos, como Hércules, que sofreu sua ira desde o seu nascimento. Nas mitologias de Roma, Hera é conhecida como a deusa Juno. Atena. Atena é uma das principais deusas da mitologia grega e a divindade da sabedoria e da estratégia na guerra. Ela é filha de Zeus e nasceu de uma forma muito única. Ela surgiu armada da cabeça do seu pai, simbolizando sua inteligência astuta. Conhecida como padroeira de Atenas, cidade que leva o seu nome, era admirada por sua sabedoria e habilidades. Atena participou de grandes mitos, como a Guerra de Troia, onde apoiou os aqueus, e também ajudou heróis como Perseu e Odisseu com sua orientação. Ela representa a união entre a inteligência e força, sendo uma figura essencial na mitologia e na cultura religiosa da Grécia Antiga. Na mitologia de Roma, ela é conhecida como a deusa Minerva. Ares. Ares, filho de Hera e Zeus, é o deus grego da guerra, mas diferente da sua irmã Atena, que simboliza a estratégia, ele representa a violência, o caos e a brutalidade dos combates. Nos mitos, Ares era temido e muito pouco apreciado, até mesmo pelos deuses. Ele teve um caso com Afrodite, a deusa do amor, e juntos tiveram filhos como Phobos, que é a personificação do medo, e Deimos, a do pavor, que sempre o acompanhavam nos campos de batalha. Embora não fosse amplamente cultuado na Grécia, Ares era reverenciado em regiões como Esparta, onde a guerra era altamente valorizada. Ele personifica os lados mais sombrios e destrutivos dos conflitos humanos. Na mitologia romana, é conhecido como o deus Marte.
Ártemis. Ártemis é a deusa grega da caça, da vida selvagem, da castidade e do parto. Ela é filha de Zeus e Leto e a irmã gêmea de Apolo. É frequentemente retratada com arcos e flechas, cercada por cães de caça e animais selvagens, simbolizando sua forte ligação com a natureza. Comprometida com a virgindade, Ártemis se tornou uma das deusas virgens do panteão grego e exigia o mesmo das suas seguidoras. Seu culto era muito popular na Grécia Antiga, com destaque para o Templo de Ártemis em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na mitologia romana, Ártemis é conhecida como a deusa Diana. Apolo. Apolo também é uma das divindades mais veneradas da mitologia grega. Ele é o deus do sol, da música, das artes e também da profecia. Filho de Zeus e Leto, é também o irmão gêmeo de Ártemis, como disse anteriormente, e também nasceu na ilha de Delos, que se tornou sagrado em sua honra. Sempre foi retratado como um jovem belo e radiante. Ele simboliza a luz, a verdade e a harmonia, e sua ligação com a música é representada pela lira, que foi um presente de Hermes, e ele desempenhou um papel central no oráculo de Delfos, onde as Pítias transmitiam profecias em seu nome. Embora fosse associado à arte e à luz, Apolo também é lembrado por episódios de vingança, como sua paixão pela ninfa Dáfne, que se transformou em uma árvore de louros para fugir dos seus avanços. Essa árvore então tornou-se muito sagrada para Apolo. Nas mitologias de Roma, Apolo é chamado de Febo. Deméter. Deméter é a deusa grega da colheita, agricultura e fertilidade. Ela é filha do titã Cronos e a irmã de Zeus. Ela ensinou a humanidade a cultivar a terra e é associada ao trigo e às estações do ano, garantindo colheitas abundantes e solo fértil. Um dos mitos mais famosos é o rapto da sua filha Perséfone por Hades. A tristeza de Deméter causou uma grande fome, até que Zeus mediou um acordo. Perséfone passaria parte do ano com sua mãe e parte no submundo com Hades, explicando o ciclo das estações das mitologias gregas. Deméter também está ligada aos mistérios de Eleusis, rituais que prometiam uma vida após a morte mais próspera. Na mitologia romana, ela é conhecida como Ceres. Hefesto. Hefesto é o deus do fogo, da ferraria e também dos vulcões. Ele é filho de Hera e nasceu com deficiências físicas. Por causa disso, foi rejeitado por sua mãe e lançado do Monte Olimpo. Apesar disso, ele se tornou um artesão extraordinário, forjando armas e armaduras para os deuses, como o elmo de Hades e o cetro de Zeus, com a ajuda de Ciclopes em sua oficina. Ele era casado com Afrodite e teve um casamento marcado pelas traições da deusa, especialmente com Ares. Hefesto era cultuado na Grécia Antiga, principalmente em Lemnos e Atenas, onde havia um templo dedicado somente a ele. Na mitologia romana, ele é conhecido como o deus Vulcano. Hermes. Hermes é o deus grego da comunicação, do comércio e também dos ladrões, e é filho de Zeus e da ninfa Maia. Conhecido por sua inteligência e agilidade, ele servia como um mensageiro dos deuses, sendo representado com sandálias aladas, chapéu de abas largas e o caduceu, um bastão entrelaçado por 2 serpentes. Desde jovem, Hermes demonstrou um talento para a esperteza, roubando o gado de Apolo. Como uma desculpa, ele inventou a lira e deu ao deus do sol. Sua personalidade versátil fez dele uma das divindades mais populares da Grécia Antiga, simbolizando inteligência e astúcia para superar obstáculos. Na mitologia romana, é conhecido como Mercúrio. Afrodite. Afrodite é a deusa grega do amor, da beleza e também da fertilidade. Ela nasceu da espuma do mar, quando Cronos cortou o escroto de Urano e o lançou nas águas. Famosa por sua beleza incomparável, Afrodite tinha o poder de despertar paixões em deuses e até mesmo nos mortais. E embora fosse casada com Hefesto, teve diversos amantes, incluindo Ares, com quem teve filhos. Ela também teve um papel muito importante na mitologia, como na Guerra de Troia, onde prometeu o amor da mulher mais bela, Helena, a Paris, o que levou ao início do conflito.
Em representações artísticas, é retratado emergindo do mar, simbolizando a beleza ideal da Grécia Antiga. Na mitologia romana, Afrodite é conhecida como a deusa Vênus. Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, das festas, da alegria e também do teatro. Ele é filho de Zeus e da mortal Semele. Dionísio é conhecido por introduzir a cultura do vinho e por ser o patrono das celebrações e do êxtase. Seus cultos, frequentemente marcados por rituais exagerados e danças malucas, influenciaram muito o desenvolvimento do teatro na Grécia Antiga. Em representações artísticas, Dionísio é frequentemente retratado como um jovem muito belo e andrógeno, e é acreditado por ensinar os humanos a arte de cultivar as uvas e produzir o vinho. Seu nome na mitologia romana é Baco, o deus do vinho. Na mitologia grega, existem uma diversidade enorme de outras divindades menores, e vale um estudo mais aprofundado de cada uma delas, que estão citadas nos mitos da antiga Grécia. Hades. Hades é o deus grego do submundo, onde as almas dos mortos residem, e é filho de Cronos e irmão de Zeus e Poseidon. Ele é responsável por manter a ordem no submundo, garantindo que as almas recebam o destino merecido. Embora raramente interaja com os deuses do Olimpo ou mesmo com os mortais, Hades é visto como uma figura implacável, refletindo a natureza sombria dos seus domínios. Um mito famoso é o rapto da Perséfone, filha de Deméter, que se tornou sua esposa no submundo. Isso explicou o ciclo das estações, como eu disse anteriormente. Embora muitos o associem ao diabo, Hades tem uma dualidade, sendo essencial para o equilíbrio do universo na mitologia grega. Nas mitologias de Roma, ele é conhecido como Plutão. Titãs primordiais. Os titãs primordiais são figuras essenciais da mitologia grega, representando as primeiras forças cósmicas e divindades que moldaram o universo. Eles pertencem à geração anterior aos deuses do Olimpo e são frequentemente associados às forças primordiais da natureza e do cosmos. Urano. Urano é a divindade primordial grega que personifica o céu estrelado. Foi um dos primeiros seres a surgir no universo juntamente com Gaia, e é conhecido como o pai dos titãs e o primeiro governante do cosmos, cobrindo Gaia com o seu corpo. Isso simboliza a união entre o céu e a terra. No entanto, Urano se tornou muito cruel, e temendo o poder dos seus filhos, os aprisionava no ventre de Gaia, causando-lhe grande dor. Indignado com isso, Gaia incitou os titãs a se rebelarem contra ele, mas apenas Cronos, o mais jovem, teve coragem de enfrentá-lo. Segundo os mitos, Cronos destronou seu pai Urano, castrando-o, e desse ato nasceu Afrodite. Antes de ser derrotado, Urano profetizou que Cronos também seria destronado por um dos seus filhos, o que se concretizou quando Zeus, filho de Cronos, liderou os deuses olímpicos contra os titãs. Gaia. Gaia é uma das mais importantes divindades da mitologia grega, sendo a personificação da Terra e uma das forças primordiais que surgiram do início do universo. Segundo os mitos, Gaia surgiu do caos, o estado primordial do universo, e é uma das primeiras entidades divinas, juntamente com Urano. Após a derrota de Urano, Cronos tornou-se o governante do cosmos. No entanto, Gaia também se voltou contra ele quando ele devorou seus próprios filhos, para evitar que a profecia da sua queda se realizasse. Gaia ajudou Reia a esconder Zeus, que mais tarde liderou a rebelião contra Cronos. Cronos. Cronos é um dos titãs mais importantes na mitologia grega, e é conhecido como o deus do tempo e líder dos titãs. Ele destronou seu pai Urano, assumindo o controle do cosmos e inaugurando a Era de Ouro, que foi um período de muita prosperidade. Temendo uma profecia de que seria destronado por um dos seus filhos, Cronos devorava todos que nasciam. Apenas Zeus conseguiu escapar, sendo escondido por Gaia. Quando cresceu, Zeus derrotou Cronos, libertando seus irmãos e encerrando o domínio dos titãs. Após sua derrota, Cronos foi aprisionado no Tártaro, junto com os outros titãs. Prometeu. Prometeu é um dos titãs mais inteligentes
e é conhecido por sua astúcia e engenhosidade. Em algumas versões dos mitos, ele é considerado o criador da humanidade, moldando os primeiros homens a partir do barro e da água. Quando Zeus se recusou a dar o fogo aos humanos, temendo que isso os tornasse poderosos demais, Prometeu, movido por compaixão, roubou o fogo sagrado do Olimpo e o deu aos seres humanos, permitindo-lhes cozinhar, se aquecer e desenvolver armas. Zeus ficou muito furioso e puniu Prometeu, acorrentando-o uma rocha no Cáucaso, onde uma águia devorava seu fígado todos os dias, que se regenerava à noite. Prometeu sofreu essa tortura até ser libertado por Hércules, que matou a águia como parte dos seus 12 trabalhos. Atlas. Atlas é um dos titãs, conhecido principalmente por sua punição eterna de sustentar o universo nos ombros, e é um símbolo de força e resistência, e desempenha um papel muito importante em diversos mitos gregos. Atlas participou da Titanomaquia, a guerra de 10 anos entre os titãs e os deuses do Olimpo, liderados por Zeus. Ele apoiou Cronos e também lutou contra o Olimpo. Após a derrota dos titãs, Zeus puniu Atlas de uma maneira única. Ele foi condenado a sustentar o peso do universo sobre os seus ombros por toda a eternidade. Como uma figura associada às montanhas e aos céus, Atlas representa o mundo físico e os limites do mundo conhecido. Devido a este fato, os livros que carregam mapas do mundo carregam seu nome. Deuses Aesir. Os Aesir são um dos principais clãs de deuses e deusas na mitologia nórdica, associados à guerra, à ordem e também à soberania. Eles moram em Asgard e desempenham papéis fundamentais em diversas narrativas mitológicas. Vamos conhecer os principais. Odin. Odin é o líder dos deuses Aesir na mitologia nórdica e governante de Asgard. Conhecido como o pai de todos, ele é associado à sabedoria, à guerra e também à morte. Para obter sabedoria, Odin sacrificou um olho no poço de Mimir e pendurou-se na árvore Yggdrasil por 9 noites, adquirindo o conhecimento das runas. Ele é casado com Frigg e é pai de deuses como Thor e também Baldur. Ele é conhecido por possuir também 2 corvos, chamados Hugin e Mani, que voam pelo mundo trazendo-lhe muitas informações. Odin também é mestre em magia e profecia, capaz de prever o futuro e moldar eventos, sempre em busca de maior conhecimento e poder. Thor. Thor é o deus do trovão, da força e da proteção na mitologia nórdica, conhecido por ser filho de Odin e defensor de Asgard e também de Midgard, o mundo dos humanos. Ele empunha o martelo mágico Mjolnir, que é essencial em suas batalhas, especialmente contra os gigantes, que eram conhecidos como Jotnar. Uma das suas histórias mais marcantes é a sua luta contra Jormungandr, a serpente do mundo, durante o Ragnarok. Embora Thor derrote a serpente, ele não resiste ao veneno dela e morre logo após sua vitória. Como um dos deuses mais populares, Thor é símbolo de proteção para o povo. Sua influência vai além da mitologia, aparecendo em nomes de lugares e também na cultura moderna, como nos quadrinhos da Marvel e no jogo de God of War. Baldur. Baldur é o deus da luz, da pureza e da beleza na mitologia nórdica, e é filho de Odin e Frigg, sendo amado por sua bondade e sabedoria. Sua presença iluminava muito os ambientes e simbolizava esperança entre os deuses. Um dos eventos mais marcantes envolvendo Baldur é sua morte, que era um sinal do Ragnarok. Após Baldur ter vários sonhos envolvendo sua morte, sua mãe Frigg fez todos os seres da Terra jurarem não lhe causar danos, exceto o Visco, que ela considerava inofensivo. Por causa disso, os deuses tinham a mania de atirar objetos em Baldur para se divertir, até que Loki descobriu o segredo do Visco e fez uma flecha a partir dele. Com suas trapaças, Loki convenceu o irmão de Baldur, Hor, o deus cego, a atirar essa flecha, o que causou a morte instantânea de Baldur. Esse evento causou enorme sofrimento entre os deuses. Apesar das tentativas de recuperá-lo do reino de Hel, as condições impostas não foram cumpridas. Contudo, as profecias afirmam que Baldur retornará após o Ragnarok, simbolizando a renovação e a chegada de um mundo novo. Tyr.
Tyr é o deus da guerra e da justiça na mitologia nórdica, e é conhecido por sua coragem incomparável e seu senso de dever. Ele desempenhou um papel crucial ao enfrentar o lobo gigante Fenrir, filho de Loki, cujo poder ameaçava os deuses. Quando os deuses decidiram prender Fenrir, o lobo concordou apenas se um deles colocasse a mão em sua boca, como uma prova de boa-fé. Tyr se voluntariou, e ao perceber que não poderia escapar, Fenrir mordeu e arrancou sua mão direita. Esse sacrifício tornou Tyr um símbolo de bravura e comprometimento com a ordem divina. Embora tenha perdido destaque com o crescimento do culto a Odin e a Thor, Tyr continuou sendo reverenciado como um defensor da justiça e da honra. Ele é frequentemente representado como um guerreiro de um só braço, empunhando uma arma e inspirando respeito por sua determinação inabalável. Heimdall. Heimdall é o guardião da Bifrost e é um dos deuses mais intrigantes da mitologia nórdica. Descrito como o mais puro dos deuses, ele vigia a ponte que conecta Midgard e Asgard, sempre atento para proteger o reino. Ele é o portador do Galahorn, uma trombeta feita a partir de um chifre, que será tocada para anunciar o Ragnarok, a batalha final entre os deuses e os gigantes, onde ele está destinado a enfrentar Loki, em um duelo mortal que levará os dois à morte. Além de suas funções, Heimdall é acreditado por ser o criador das classes sociais humanas, ao visitar a Terra e interagir com diferentes mulheres. Ele é um símbolo de vigilância e lealdade, e representa o sacrifício necessário para preservar a ordem cósmica. Frigg. Frigg é a rainha dos Aesir e a esposa de Odin, e está associada ao amor, à fertilidade e também à sabedoria. Ela é conhecida por sua habilidade de prever o futuro, e também uma mãe muito protetora, como mostrado no mito de Baldur, onde tenta proteger o seu filho de todos os perigos, exceto o Visco, considerando ele inofensivo, o que leva tragicamente à morte do seu filho. Além da mitologia, Frigg deixou sua marca na cultura moderna, como no nome da sexta-feira em inglês, que é Friday, derivado de Frigg's Day. Sua figura representa a força materna e a proteção, e a sabedoria que transcende os desafios, consolidando ela como símbolo atemporal de cuidado e poder feminino. Loki. Loki é o deus da trapaça na mitologia nórdica e é filho dos gigantes Farbalt e Laufey. Ele vive entre os deuses Aesir, apesar da sua origem gigante. Ele é mestre em mudar de forma e protagoniza histórias onde sua astúcia tanto ajudou quanto complicou a vida dos deuses. Um exemplo famoso é quando ele ajudou Thor a recuperar o martelo Mjolnir, mas outro exemplo também é quando ele enganou o deus cego, levando à morte de Baldur e desencadeando muitas tragédias no panteão. Ele é pai de seres lendários como Fenrir, o lobo gigante, Jormungandr, a serpente do mundo, e Hel, a governante do submundo. Esses descendentes desempenham papéis centrais no Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica. Deuses Vanir. Os Vanir são um grupo de deuses da mitologia nórdica, mais associados à natureza e também à fertilidade, e também à capacidade de prever o futuro. Historicamente, os Vanir entraram em conflito com os Aesir, resultando na Guerra Aesir-Vanir. Após um período de hostilidades, as duas famílias de deuses estabeleceram uma trégua e trocaram reféns para selar a paz. Vamos conhecer os principais deuses Vanir. Njord. Njord é o deus do mar, do vento, da pesca e também da navegação. Ele é pai dos deuses Freyr e Freya, frutos da sua união com a sua irmã, cujo nome não é mencionado nas fontes antigas. Após a guerra entre os Aesir, Njord foi enviado com o refém, estabelecendo-se em Asgard e tornando-se uma figura muito respeitada entre eles. Ele é venerado como um deus que traz riqueza e prosperidade, especialmente para aqueles que dependem do mar. Pescadores e marinheiros frequentemente faziam oferendas a Njord, buscando sua proteção e favores para garantir viagens seguras e pescas abundantes. Freya. Freya é uma das deusas mais importantes da mitologia nórdica, simbolizando amor, beleza, fertilidade e guerra. Ela é filha de Njord e também é irmã gêmea de Freyr,
como dito anteriormente, e é descrita como uma das deusas mais belas. Conhecida como a Rainha das Valquírias, Freya divide os guerreiros mortos em batalha, onde metade vai para Folkvang, o seu domínio, e a outra para Valhalla, sobre o domínio de Odin. Ela também domina o Seior, uma magia nórdica associada à previsão do futuro e à manipulação do destino, destacando sua importância entre os mitos e lendas. Freyr. Freyr é uma divindade pertencente ao clã dos Vanir e também é associada à fertilidade e prosperidade. E também é filho de Niord e o irmão de Freya. Uma das características mais notáveis de Freyr é seu vínculo com a natureza e a agricultura. Ele é considerado o patrono das colheitas e da fertilidade da terra, sendo invocado para garantir boas safras e prosperidade agrícola. Além disso, Freyr é considerado benevolente, sendo visto como um deus que promove a harmonia e a abundância entre os seres humanos. Ele também é conhecido por sua espada mágica, que possui a habilidade de lutar sozinha. No entanto, durante o Ragnarok, ele opta por lutar sem essa espada, o que resulta em sua morte. Essa escolha simboliza o sacrifício e a coragem diante desse destino inevitável. Panteão egípcio. O panteão egípcio é um dos mais ricos e complexos da antiguidade, refletindo a visão do mundo dos egípcios, que acreditavam que os deuses e deusas governavam tanto o universo físico quanto o espiritual, e cada divindade tinha um papel muito essencial, sendo reverenciado de acordo com sua esfera de influência, seja no céu ou na terra. Ra. Ra é o deus do sol na mitologia egípcia, e é uma das divindades mais importantes e reverenciadas. Considerado o criador do mundo, ele ganhou destaque especialmente durante a Quinta Dinastia, quando se tornou o principal deus do panteão egípcio. Geralmente, é representado como um homem com uma cabeça de falcão e um disco solar sobre sua cabeça, simbolizando sua ligação com o céu e o poder divino. Como governante do Sol, Ra atravessa o céu em sua barca solar durante o dia, trazendo luz e vida ao mundo, enquanto à noite ele enfrenta a serpente Apófis no submundo, garantindo a ordem cósmica contra o caos. Anubis. Anubis é o deus egípcio ligado à morte e à mumificação. É uma figura emblemática do submundo. Com o corpo humano e a cabeça de um chacal, ele simboliza proteção e guia espiritual para os mortos. Anubis era responsável por conduzir as almas ao tribunal de Osíris, onde seriam julgadas, garantindo que a transição para a vida após a morte fosse segura. Adorado especialmente em cidades como Mênfis e Saca, ele era invocado em rituais funerários com amuletos e estatuetas colocadas nas tumbas para proteger os seus falecidos. Embora tenha cedido parte da sua importância a Osíris com o tempo, Anubis permanece como um símbolo essencial dos ritos funerários e da crença egípcia na vida eterna. Osíris. Osíris é o deus do submundo e da ressurreição, e é uma das figuras mais emblemáticas da mitologia egípcia. Ele governa o Duat, onde preside o julgamento das almas, pesando o coração dos mortos contra uma pena. Se o coração for mais leve que a pena, ele é considerado puro e vai para o paraíso, mas se for mais pesado que a pena, é considerado impuro e a alma é devorada pelo monstro Amit. Sua lenda é marcada pelo assassinato cometido por seu irmão Sete, que desmembrou seu corpo e espalhou os pedaços pelo Egito. Ísis, sua esposa, e Néftis, com a ajuda de Anubis, reuniram os pedaços e o mumificaram, trazendo-o de volta à vida. Após a ressurreição, Osíris tornou-se soberano do submundo, enquanto seu filho Horus vingava sua morte e assumiu o trono da terra. Venerado em templos como o de Hábitos, Osíris simboliza a justiça, a renovação e a continuidade da vida eterna. Horus. Horus é conhecido como o deus dos céus, da realeza e da proteção, e é tradicionalmente representado como um falcão, ou como um homem com cabeça de falcão, simbolizando sua conexão com o céu e sua visão aguçada. A lenda de Horus está ligada à história do seu pai Osíris e à luta contra seu tio Sete. Após a morte de Osíris, Horus foi buscar a vingança e restaurar a ordem no Egito.
O culto a Horus era amplamente difundido no Egito Antigo, com centros de adoração significativos em locais como Édifo, onde o templo de Horus é um dos templos ptolemaicos mais bem preservados. As representações de Horus, especialmente o olho, eram usadas como amuletos de proteção e símbolos de poder. 7. Sete é o deus associado ao deserto, às tempestades, ao caos e também à violência. Ele é tradicionalmente representado como uma figura humana com cabeça de um animal desconhecido. Ele é considerado o senhor do deserto e das tempestades, governando as terras áridas e inóspitas do Egito, e é associado a fenômenos naturais como as tempestades de areia e ventos fortes. No mito de Osíris, Sete é o irmão invejoso que assassinou seu irmão e roubou seu trono. Embora Sete tenha sido uma figura central na mitologia egípcia, seu culto era limitado. Em algumas dinastias, ele foi marginalizado devido à sua associação com o caos e também à violência. No entanto, em algumas regiões do Egito, especialmente no delta do Nilo, Sete era venerado como um deus protetor, especialmente em tempos de guerra. Ísis. Ísis é reverenciada como a deusa da magia, da fertilidade, da cura e também da maternidade. Ela é frequentemente representada com um trono na cabeça, simbolizando sua associação com a realeza egípcia. Ela era esposa de Osíris e a mãe de Horus, e desempenhou um papel fundamental no mito do seu marido, quando após a sua morte, ela o ressuscitou e concebeu Horus, que mais tarde se tornou o deus da realeza e também da guerra. Ela era considerada a mãe de todos os faraós e protetora dos marinheiros e comerciantes. Thoth. Thoth é o deus da sabedoria, da escrita e da magia na mitologia egípcia, e é reverenciado por sua conexão com o conhecimento e o misticismo. Representado como um homem com cabeça de íbis, ele é acreditado como o criador da escrita hieróglifa e o patrono dos escribas. Ele é comumente descrito escrevendo ou registrando eventos, e simboliza o papel de escriba dos deuses, guardando as histórias e as leis divinas. Além disso, Thoth é associado à magia e às ciências, como matemática, astronomia e medicina, sendo um guardião do conhecimento esotérico. No Livro dos Mortos, ele desempenha um papel essencial no julgamento das almas, registrando os resultados da pesagem do coração contra a pena, o que simboliza a verdade. Bastet. Bastet é uma das divindades mais veneradas da mitologia egípcia, associada à fertilidade, à música e também à dança. Ela é frequentemente representada como uma mulher com cabeça de gato, simbolizando sua natureza protetora e afetuosa. O culto a Bastet era centrado na cidade de Bubastis, onde se localizava um grande templo dedicado a ela. Anualmente, realizava-se um festival em sua honra, atraindo milhares de peregrinos que participavam das celebrações com música, danças e oferendas. A influência de Bastet transcendeu o Egito, sendo incorporada em diversas culturas e religiões ao longo da história, refletindo sua importância como um símbolo de proteção, amor e alegria. Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, Vishnu e Shiva formam a Trimurti, a trindade divina central no hinduísmo, representando os três aspectos fundamentais do universo: a criação, a preservação e também a destruição. Brahma é o deus da criação, responsável por originar o universo e todos os seres vivos. Tradicionalmente, é retratado com 4 cabeças, simbolizando os 4 Vedas, as escrituras sagradas do hinduísmo. Apesar de sua importância, Brahma é menos cultuado em comparação com Vishnu e Shiva. Vishnu é o deus da preservação e proteção do universo. Ele é mais conhecido por suas encarnações, ou avatares, sendo as mais famosas Rama e Krishna, que descem à Terra para restaurar o equilíbrio cósmico. Vishnu é frequentemente representado com pele azul, 4 braços e segurando objetos simbólicos como o disco e a concha. Já Shiva é o deus da destruição e transformação.
essencial para a renovação do universo. Ele é retratado de diversas formas, incluindo como o dançarino cósmico e o senhor da montanha Kailash. Shiva é conhecido por sua natureza combinando aspectos de ascetismo e sensualidade. Juntos, os três representam os ciclos da criação, preservação e destruição, que mantêm o equilíbrio cósmico no hinduísmo. Ganesha. Ganesha é uma das figuras mais queridas do hinduísmo e é o deus da sabedoria, prosperidade e boa sorte, facilmente reconhecível por sua cabeça de elefante, que simboliza inteligência e discernimento. Ele é filho de Shiva e Parvati e tem uma história de origem bastante peculiar. Segundo a tradição, Parvati criou Ganesha a partir da pasta de açafrão e o colocou como guardião enquanto tomava banho. Quando Shiva foi impedido de ver sua esposa, sem saber quem Ganesha era, cortou sua cabeça e depois mandou colocar uma cabeça de elefante no lugar para lhe devolver a vida. Ganesha é amplamente adorado, e o festival de Ganesh Chaturthi, que celebra seu nascimento, é uma das maiores manifestações de devoção. Durante este evento, imagens de Ganesha são colocadas em casas e templos, seguidas de orações, cânticos e danças. Parvati. Parvati é uma das principais deusas do hinduísmo, reverenciada como a deusa do amor, da beleza, da pureza e também da devoção. Ela é a esposa de Shiva, o deus da destruição, e mãe de Ganesha. Parvati é considerada a personificação da energia feminina divina, conhecida como Shakti, e desempenha um papel fundamental na criação e preservação do universo. De acordo com a mitologia hindu, Parvati é filha dos montes Himalaia e Mainavati. Determinada a se casar com Shiva, ela praticou desafios complicados para conquistá-lo. Após superar as adversidades, ela e Shiva se uniram, simbolizando a união entre o ascetismo e a vida doméstica. Parvati é frequentemente representada em diversas formas e aspectos. Ela pode ser representada como uma jovem bela e graciosa, ou como uma mãe protetora. Lakshmi. Lakshmi é reverenciada no hinduísmo como a personificação da riqueza, da prosperidade, beleza e também boa sorte. Ela é esposa de Vishnu e é frequentemente invocada para atrair abundância e bem-estar material. Ela é frequentemente representada como uma mulher de pele dourada, sentada ou em pé sobre uma flor de lótus, simbolizando sua pureza e iluminação espiritual. Ela possui 4 braços, que representam os 4 objetivos da vida humana. Uma das principais festividades dedicada a Lakshmi é o Diwali, o Festival das Luzes, celebrado anualmente na Índia e em outras partes do mundo. Durante o Diwali, os devotos realizam orações e rituais para invocar as bênçãos de Lakshmi, buscando prosperidade e felicidade no ano seguinte. Avatares de Vishnu. Como eu disse anteriormente, Vishnu possui representações terrestres, conhecidas como os avatares de Vishnu. Vamos ver os mais conhecidos. Rama. Rama é uma das figuras mais reverenciadas no hinduísmo e é o 7º avatar de Vishnu e o protagonista do épico Ramayana. Ele é o exemplo supremo de virtude, coragem e devoção, sendo frequentemente representado como um príncipe de pele azul, com arco e flechas, simbolizando suas artes marciais e seu compromisso com o que é justo. Ao longo do Ramayana, Rama enfrenta desafios imensos, como o exílio de 14 anos na floresta, causado por uma promessa feita por seu pai, e a captura de sua esposa Sita, pelo demônio Ravana. Com a ajuda do seu irmão Lakshmana e do devoto Hanuman, Rama resgata Sita, derrotando Ravana e restaurando a ordem. Sua história exemplifica a luta pelo bem e a importância da lealdade e da honra familiar, tornando um modelo a ser seguido na tradição hindu. Krishna. Krishna é uma das divindades mais reverenciadas no hinduísmo, reconhecido como o 8º avatar do deus Vishnu. Sua vida e seus ensinamentos são centrais em diversos textos sagrados, especialmente no Bhagavad Gita e no Mahabharata. Ele é visto como a personificação do amor,
da compaixão e também da sabedoria. Seus ensinamentos no Bhagavad Gita abordam a importância do Dharma, a devoção e a busca pela união com o divino. E sua vida exemplifica a harmonia entre a vida material e a espiritual. Vamana. Vamana é o quinto avatar de Vishnu, na mitologia hindu, conhecido como o anão Brahmana. Ele aparece como um jovem anão com um guarda-chuva e um pote de água, símbolos de sua peregrinação e pureza. Sua missão era restaurar o equilíbrio cósmico e conter a ambição do rei demônio Mahabali. Mahabali era um rei generoso e poderoso, mas sua crescente influência começou a ameaçar os deuses. Para resolver isso, Vishnu tomou a forma de Vamana e se aproximou de Mahabali durante um ritual. Ele pediu algo simples, um pedaço de terra que pudesse cobrir com 3 passos. Generoso como sempre, o rei Mahabali aceitou. Foi aí que Vamana se transformou em uma forma gigantesca. Ele cobriu a terra com o primeiro passo, o céu com o segundo, e sem mais espaço, Mahabali ofereceu sua cabeça para o terceiro passo. Impressionado com a humildade do rei, Vishnu concedeu a ele o reino do submundo e a bênção de visitar seus súditos uma vez por ano. Evento celebrado no festival de Onam, especialmente em Kerala, na Índia. De acordo com as tradições hindu, existem mais de 33 milhões de deuses e deusas que são representações ou aspectos de Brahma, o que seria impossível retratar cada um aqui no iceberg. Amaterasu. Amaterasu, cujo nome significa a grande deusa que ilumina o céu, é a deusa do sol na mitologia japonesa e uma das divindades mais veneradas no shintoísmo. Ela é considerada a ancestral mítica da família imperial japonesa, reforçando a ligação divina da linhagem imperial. Amaterasu nasceu do olho esquerdo do seu pai, Izanagi, após ele retornar do submundo, e ela tem 2 irmãos muito conhecidos, que é Tsukuyomi, o deus da lua, e Susanoo, o deus das tempestades. Uma das lendas mais conhecidas envolvendo Amaterasu é seu retiro em uma caverna após um conflito com seu irmão Susanoo, o que mergulhou o mundo na escuridão. Os outros deuses conseguiram trazê-la de volta, restaurando a luz ao mundo. O principal santuário dedicado a Amaterasu é o grande santuário de Ise, um dos locais mais sagrados do shintoísmo. Ela também é reverenciada em diversos outros santuários pelo Japão. Izanagi e Izanami. Izanagi e Izanami são os deuses criadores na mitologia japonesa, responsáveis pela formação das ilhas do Japão e diversas divindades. Izanagi, o deus masculino, e Izanami, a deusa feminina, usaram a lança celestial chamada de Ameno no Hoku para agitar o oceano primordial, formando a primeira ilha. Após realizarem um ritual de união, surgiram as ilhas do Japão e várias divindades. Quando Izanami morreu, ao dar à luz ao deus do fogo, Izanagi a seguiu até o submundo, mas ao encontrá-la em decomposição, ele fugiu muito aterrorizado. Indignada com isso, Izanami prometeu matar 1000 pessoas por dia, e Izanagi respondeu que criaria 1500 vidas, estabelecendo o ciclo de vida e morte. Após retornar do submundo, Izanagi se purificou, e dos seus olhos nasceram as principais divindades, que é Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo. Susanoo. Susanoo é o deus das tempestades do mar e das tempestades de verão, e ele é irmão de Amaterasu e de Tsukuyomi. Ele é frequentemente retratado como uma divindade de temperamento impetuoso e muito impulsivo. Após ser banido do céu, devido a comportamentos destrutivos, ele desceu à terra, onde realizou feitos notáveis, incluindo a derrota do dragão de 8 cabeças e a mata no Orochi. Além disso, ele é associado à criação de várias divindades e à introdução de práticas culturais no Japão. Tsukuyomi. Tsukuyomi é o deus da lua na mitologia japonesa e é irmão de Amaterasu, a deusa do sol. Ele nasceu do olho direito de Izanagi, o deus criador, como dito anteriormente. Uma das histórias mais conhecidas sobre Tsukuyomi é o trágico encontro com Ukemochi, a deusa da comida. Quando Ukemochi preparou uma refeição de maneira incomum, Tsukuyomi, horrorizado, a matou. Esse ato de violência fez com que Amaterasu se separasse dele, criando a divisão entre o dia e a noite.
Apesar de ser uma figura importante na mitologia, Tsukuyomi não tem tantos santuários dedicados a ele. No entanto, existe um santuário em Kyoto, onde ele é reverenciado, destacando sua ligação com a lua e a natureza cósmica da mitologia japonesa. Hachiman. Hachiman é o deus da guerra e protetor dos guerreiros. Sua adoração remonta aos períodos Heian e Kamakura, especialmente entre os samurais, que o viam como seu patrono divino. Ele é tradicionalmente identificado como o Imperador Ojin, o 15º imperador do Japão, que após sua morte passou a ser adorado como Hachiman, e é frequentemente representado como um jovem guerreiro montado em um cavalo, simbolizando sua associação com a proteção e a vitória das batalhas. Exus de rua. Os Exus de rua são entidades espirituais presentes na Umbanda e na Quimbanda, desempenhando um papel fundamental como mensageiros e guardiões entre o mundo material e o espiritual. Eles são conhecidos por sua atuação nas encruzilhadas. Existem diversas entidades conhecidas como Exus de rua, cada uma com características e atribuições específicas. Vamos ver algumas. Exu Tranca-Ruas. O Tranca-Rua é uma falange de Exus. Falanges são grupos de espíritos que trabalham juntos com um propósito comum. Esses grupos de espíritos podem ser formados por diferentes tipos de entidades, dependendo da função ou da linha de trabalho. As falanges são compostas principalmente por espíritos de luz que seguem os orixás. Cada orixá tem uma falange, e os espíritos dessa falange ajudam nas necessidades dos praticantes. Por exemplo, da falange de Oxalá são os espíritos que trazem paz e harmonia, e da falange de Ogum são os espíritos que ajudam a superar obstáculos e lutar por justiça. E o Exu Tranca-Rua é considerado responsável pela limpeza astral dos caminhos do mundo e é representado pelas cores branco, preto e vermelho. Geralmente é representado com um tridente, o que ao longo do tempo fez com que fosse associado a uma figura maligna, pelo fato de serem espíritos que trabalham em religiões de matriz africana. Como quase todos os Exus, ele apresenta variações, como o Tranca-Rua das Almas, dentre outros. Exu Caveira. Exu Caveira é uma entidade espiritual da Umbanda e Quimbanda, pertencente à falange dos Exus. É frequentemente representado como um homem alto, com aparência esquelética, vestindo roupas negras e portando armas como foice ou tridente. Essa representação simboliza a transição entre a vida e a morte, refletindo sua conexão com os cemitérios e o mundo espiritual. Sua atuação abrange a proteção espiritual e a abertura de caminhos e a condução das almas para o plano espiritual. Ele é considerado o Senhor dos Cemitérios, sendo responsável por manter a ordem e a harmonia nesses locais. Essas entidades possuem muitas variações e diferenças, cada uma atuando em uma linha e trabalhando para realizar coisas específicas. Pombagira. Pombagira é uma entidade espiritual da Umbanda e é frequentemente associada à feminilidade, à sensualidade e à força da mulher, representando aspectos da liberdade e da independência feminina. Pombagira é geralmente retratada como uma mulher de postura confiante, vestindo roupas vermelhas e pretas, cores que simbolizam paixão e o poder. Ela pode ser representada com saias rodadas, brincos e adornos que destacam sua feminilidade e seu charme. Sua atuação abrange a proteção espiritual e a abertura de caminhos, e também a condução das almas para o plano espiritual. E é considerada uma guardiã das energias estagnadas, trabalhando na limpeza e purificação de ambientes e pessoas. Maria Padilha. Maria Padilha é uma das entidades mais veneradas nas religiões afro-brasileiras, especialmente na Umbanda e também na Quimbanda. Ela é conhecida como a Rainha das Pombagiras e representa a força feminina, a sensualidade e a sabedoria ancestral. Maria Padilha também é representada como uma mulher elegante, vestindo roupas vermelhas e pretas, e pode ser retratada com saias rodadas e brincos, e também outros adornos. Sua atuação também abrange a proteção espiritual e a abertura dos caminhos, e também a condução das almas para o plano espiritual.
Maria Mulambo. Maria Mulambo é uma entidade espiritual bastante conhecida nas tradições de Umbanda e Quimbanda e está associada à falange das Pombagiras. Ela é frequentemente representada com roupas simples, geralmente em tons de preto e roxo, cores que simbolizam a paixão e também a força. Ela também é uma guardiã poderosa que protege os indivíduos de energias negativas e inimigos espirituais, frequentemente chamada para lidar com situações difíceis, trazendo cura e equilíbrio. Zé Pilintra. Zé Pilintra é uma entidade muito respeitada dentro da Umbanda e de outras manifestações culturais e espirituais. Ele é frequentemente visto como um espírito de luz que simboliza a sabedoria, a proteção e a justiça para aqueles que enfrentam dificuldades, especialmente os mais humildes. Representado com seu icônico terno branco, chapéu e gravata, ele é um guia que aconselha, ajuda a superar os desafios e busca equilíbrio entre o mundo espiritual e material. Na Umbanda, Zé Pilintra atua na linha dos malandros, trazendo mensagens de acolhimento e proteção. Ele também é associado à boemia, à música e também à alegria, mas sempre com um profundo senso de justiça e ética. Pretos Velhos. Pretos Velhos são entidades espirituais da Umbanda. Eles são espíritos de antigos escravizados africanos, que após a morte evoluíram espiritualmente e agora atuam como guias e conselheiros em diversas questões. Embora suas origens sejam de um período de grande sofrimento, os Pretos Velhos são considerados espíritos sábios, pacíficos e poderosos, com uma grande capacidade de cura, proteção e orientação. Eles são tradicionalmente representados como anciãos, com a aparência de velhos com roupas simples de cores brancas, e são frequentemente descritos como caminhando lentamente com o auxílio de um bastão, o que é símbolo da sua sabedoria, paciência e experiência acumulada. Os Pretos Velhos são conhecidos por sua habilidade de curar, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Eles trabalham principalmente com a cura das almas, ajudando a eliminar energias negativas e curando traumas espirituais. Caboclos. Os caboclos são entidades espirituais muito importantes dentro da Umbanda e do Candomblé. Eles representam os espíritos de antigos indígenas brasileiros ou de outros povos nativos que se uniram ao corpo espiritual das tradições afro-brasileiras. Os caboclos são conhecidos por sua força, coragem, sabedoria e profunda conexão com a natureza. Eles são figuras de grande poder, protetores da terra e da floresta, e sua atuação é essencial para a purificação e o equilíbrio energético dos ambientes e das pessoas. Os caboclos também são uma linha de trabalho, e como os Exus, têm vários diferentes com características únicas. Algumas deles são Caboclo Pena Branca, Pedra Preta, Cabocla Jurema e Caboclo Sultão das Matas. E cada um possui uma energia única e atua em diferentes aspectos da vida espiritual, oferecendo orientação, proteção e a cura dos seus filhos espiritualmente. Erês. Erês, também conhecidos no candomblé como Ibeje, são entidades espirituais que atuam como intermediárias entre os praticantes e seus respectivos orixás. A palavra erê deriva do Yorubá, que significa brincar, refletindo a natureza alegre e inocente dessas entidades. Eles facilitam a comunicação entre os iniciados e seus orixás, transmitindo mensagens e orientações espirituais. Os erês manifestam-se com comportamentos e características de crianças, incluindo brincadeiras, risadas e uma disposição alegre. É comum que eles se sintam atraídos por doces e brinquedos, simbolizando sua natureza infantil e sua conexão com a alegria e a inocência. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. E não esqueça de deixar o seu like.
Desde já eu agradeço o acesso. Agora vamos voltar ao vídeo. Yu Huang. Yu Huang, também conhecido como o Imperador de Jade, é uma divindade central na mitologia chinesa e no taoísmo, considerado o governante supremo do céu e de todos os deuses. Ele é amplamente venerado em toda a China, com muitos templos dedicados a eles. Um dos mais famosos é o Templo do Imperador de Jade em Pequim, que atrai milhares de peregrinos anualmente. Além disso, o aniversário de Yu Huang é celebrado no 9º dia do primeiro mês lunar, conhecido como o Festival do Imperador de Jade. Nuwa. Nuwa é reverenciada como a deusa-mãe e criadora da humanidade, responsável por moldar os primeiros seres humanos a partir de argila e por restaurar a ordem cósmica após catástrofes. De acordo com a lenda, ela criou os primeiros seres humanos a partir da argila, como disse anteriormente, dando-lhes a vida e forma. Após uma grande calamidade que danificou o céu e a terra, ela usou pedras coloridas para reparar o céu, restaurando a harmonia do mundo. Na arte chinesa, Nuwa é frequentemente retratada como uma figura feminina com corpo de serpente ou dragão, simbolizando sua conexão com a terra e o céu. Sun Wukong. Sun Wukong, o Rei Macaco, é um dos personagens mais icônicos da mitologia chinesa, protagonista da novela Jornada ao Oeste. Ele acompanha o monge Xuanzang em uma jornada para recuperar escritos budistas na Índia. Antes de iniciar sua missão, Sun Wukong desenvolve habilidades sobrenaturais, como a capacidade de se transformar em diferentes seres e objetos, além de possuir uma força sobre-humana e grande astúcia. A história de Sun Wukong transcende a literatura, influenciando profundamente a cultura popular. Seu impacto é visível em filmes, séries de TV, quadrinhos e videogames. Um exemplo recente é o jogo Black Myth Wukong, que traz uma nova abordagem à sua lenda. Além disso, a figura do Rei Macaco inspirou a criações de personagens como o Goku, de Dragon Ball Z, conhecido por suas habilidades e personalidade semelhante. Ele representa a resistência, astúcia e força, tornando-se um símbolo duradouro na mitologia e cultura da China. Cai Shen. Cai Shen, conhecido como deus da riqueza na mitologia chinesa, é uma figura associada à prosperidade e ao sucesso financeiro. E sua adoração é especialmente proeminente durante as celebrações do Ano Novo Chinês, quando se busca atrair boa sorte e abundância para o ano que irá vir. Sua figura vem de uma junção de diversas lendas e personagens históricos. Uma das versões mais conhecidas o associa a Zhao Gongming, um general militar da dinastia Shang, que após sua morte foi reverenciado como deus da riqueza. Durante o Ano Novo Chinês, é comum a exibição de imagens ou estátuas de Cai Shen nas residências e estabelecimentos comerciais, com o intuito de invocar sua bênção para um ano próspero. Tupã. Tupã é uma entidade central na mitologia tupi-guarani, reconhecido como o deus do trovão e o criador do universo. Seu nome, derivado do tupi, significa trovão. Ele é considerado o criador do céu e da terra e de todos os seres vivos. Sua morada é frequentemente associada ao sol. Os povos tupi-guarani acreditavam que a voz de Tupã podia ser ouvida durante as tempestades, manifestando-se através dos trovões e relâmpagos. Tupã também é o pai de importantes divindades como Guaraci, o deus do sol, e Jaci, a deusa da lua, que desempenharam papéis fundamentais na criação e na proteção dos seres vivos. Guaraci. Guaraci também é uma divindade central na mitologia tupi-guarani, representando o sol, e é filho de Tupã e o irmão de Jaci, como disse anteriormente. É a personificação do sol, sendo responsável por iluminar o mundo e sustentar a vida. Na mitologia tupi-guarani, ele desempenha um papel fundamental na criação e na manutenção da vida. Sua união com Jaci
representa a harmonia e o equilíbrio entre as forças naturais do dia e da noite. Além disso, também é associado à vitalidade, à força e à proteção, sendo uma figura central nas crenças e rituais dos povos Tupi-Guarani. Jaci. Jaci é a deusa da lua e protetora das plantas. Ela personifica a lua e é responsável por iluminar a noite, trazendo suavidade e encantos para a vida dos seres humanos. Segundo a tradição tupi-guarani, Guaraci um dia cansou-se de seu ofício eterno e precisou dormir. Quando fechou os olhos, o mundo caiu em trevas. Para iluminar a escuridão enquanto dormia, Jaci surgiu para iluminar o mundo à noite. Shaak. Shaak é o deus maia da chuva, trovão e relâmpago, fundamental para a agricultura e a fertilidade na civilização maia. Ele é frequentemente representado com um machado de relâmpagos, simbolizando seu poder sobre as tempestades e a água. Ele é geralmente retratado com características humanas e animais, incluindo uma tromba no rosto, dentes salientes e uma língua longa, refletindo sua natureza híbrida. Shaak desempenha um papel central nas práticas agrícolas maias, sendo invocado para garantir chuvas adequadas e colheitas abundantes. Ixel. Ixel é uma das principais deusas da mitologia maia, reverenciada como a deusa da lua, do amor, da fertilidade e também da medicina. Ela ocupa um papel central na cultura maia, simbolizando a feminilidade e a conexão com os ciclos naturais. É frequentemente retratada como uma mulher idosa, simbolizando sabedoria e experiência, com uma serpente em sua cabeça, representando o conhecimento e a renovação. Em algumas representações, ela também é mostrada com um coelho associado à lua e segurando um arco-íris, simbolizando a fertilidade e a abundância. Aput. Aput é o conhecido como o deus da morte, do submundo e também da destruição na mitologia maia. Ele governa o Mitnal, o nível mais profundo do submundo maia, e é frequentemente associado a desastres e escuridão. Ele é geralmente retratado como um esqueleto humano dançante, com uma pele escura e características macabras, incluindo dentes salientes e olhos vazios. Os maias temiam profundamente Aput, acreditando que ele caçava aqueles que estavam doentes ou feridos. Para afastá-los, as pessoas praticavam lamentações altas e rituais de luto, acreditando que isso impediria Aput de levar mais almas para o Mitnal. Camazotes. Camazotes é uma divindade maia, conhecido como o deus morcego ou o deus morcego da morte. Ele é frequentemente retratado como um morcego gigante, com características humanas, sendo uma natureza híbrida e bizarra. Os morcegos associados a Camazotes são símbolos de escuridão, de morte e sacrifício na cultura maia. Além disso, são conhecidos por sua habilidade de navegar no escuro, representando a capacidade de transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Loas. No vodu, especialmente o vodu haitiano e o vodu de Nova Orleans, os Loas são as entidades espirituais ou deidades que governam diferentes aspectos da vida, da natureza e do universo. Os Loas são intermediários entre o Deus Supremo e os seres humanos. Cada Loa tem sua própria característica, função e área de influência, e eles são invocados durante rituais e cerimônias. Durante os rituais, é comum que os fiéis se deixem incorporar pelos Loas, permitindo que eles se manifestem fisicamente e compartilhem sua energia e poder. Os Loas podem ser classificados em diferentes grupos, e cada grupo possui características expressivas. Vamos conhecer alguns deles. Barão Samedi. O Barão Samedi é a entidade espiritual no vodu haitiano, sendo o Loa da morte e líder da família Guedé, que engloba espíritos associados ao mundo dos mortos e à transição espiritual. Sua presença é marcada por uma combinação de respeito e irreverência, refletindo a dualidade da vida e da morte. Ele é frequentemente retratado com um chapéu branco, terno preto
e algodão tampando as narinas, assemelhando-se a um cadáver preparado para o enterro no estilo haitiano. Ele é conhecido por seu humor negro, irreverência e natureza brincalhona. O barão é uma figura carismática que combina respeito pela morte com uma abordagem descontraída e festiva. Mama Brigitte. Mama Brigitte é uma entidade do vodu haitiano, sendo a loa feminina da vida e da morte. Ela é a esposa do barão Samedi e juntos governam o mundo espiritual, especialmente no que se refere à transição entre a vida e a morte. Durante os rituais de vodu, Mama Brigitte pode se manifestar no corpo dos fiéis, sendo incorporada por um médium, que passa a agir de acordo com sua personalidade irreverente e brincalhona. Mama Brigitte também representa a dualidade da vida e da morte, ensinando que a morte não deve ser temida, mas compreendida como uma transição natural. Papa Lebá. Papa Lebá é uma entidade do vodu haitiano, atuando como intermediário entre o mundo humano e espiritual. Ele é o guardião dos portais espirituais, permitindo ou negando o acesso aos outros loas durante os rituais. É frequentemente retratado como um homem idoso, usando um chapéu de palha de aba larga, caminhando com uma bengala e fumando um cachimbo ou um charuto. E é considerado o portador de boas novas, é fundamental para a abertura de qualquer trabalho no vodu haitiano. Dambalá. Dambalá é uma das entidades mais reverenciadas no vodu haitiano, sendo considerado o loa primordial e o pai de todos os outros loas. É frequentemente representado como uma serpente, um símbolo de renovação e poder criador, que também representa a pureza e a limpeza espiritual. Como o loa da fertilidade, Dambalá é também uma divindade ligada ao crescimento, à prosperidade e à abundância, sendo invocado para garantir boas colheitas e bem-estar. Ele simboliza a sabedoria ancestral e a pureza espiritual, sendo considerado uma fonte de força e orientação para os fiéis. Cernunnos. Cernunnos é uma figura central na mitologia celta, frequentemente retratado como o deus conífero ou deus com chifres. Ele é geralmente representado como um homem com chifres de cervo, sentado em uma posição de lótus, cercado por vários animais. Considerado o deus da natureza, da fertilidade e dos animais da abundância, Cernunnos é associado ao ciclo da vida e da morte, representando a regeneração e a continuidade da vida. Hécate. Hécate é uma deusa da mitologia grega associada à magia, feitiçaria, à noite e à lua. Ela é filha dos titãs Perses e Astéria, e possui a habilidade de transitar entre o céu e a terra e o submundo, concedendo-lhe um papel significativo em muitos mitos e cultos. Originalmente, Hécate era venerada como uma deusa das terras selvagens, com poder sobre a terra, o mar e o céu. Com o tempo, ela passou a ser vista como uma divindade tripla, representando o passado, o presente e o futuro, ou as fases da lua. Essa representação também reflete sua capacidade de ver em todas as direções, tornando-a uma guardiã das encruzilhadas. Na atualidade, Hécate é uma figura de destaque em práticas neopagãs e na Wicca, onde é reverenciada como uma deusa da magia e do ocultismo. Sua imagem de guardiã das encruzilhadas e detentora do conhecimento oculto continua a inspirar aqueles que buscam sabedoria e proteção nos caminhos espirituais. Hypnos e Thanatos. Hypnos e Thanatos são as personificações do sono e da morte, respectivamente. Ambos são filhos da deusa Nyx, a deusa da noite, e é frequentemente descritos como irmãos gêmeos. Hypnos é o deus do sono e é representado como uma figura serena que traz descanso aos mortais e os deuses. Geralmente retratado como um jovem alado, ele possui o poder de induzir o sono com um toque ou através das ervas mágicas. Sua morada é frequentemente descrita como uma caverna escura, simbolizando a tranquilidade e o silêncio necessário para o descanso.
Thanatos é descrito como a personificação da morte, uma figura sombria e inevitável. Ele simboliza uma passagem pacífica para o além e é frequentemente retratado como um jovem alado, às vezes com uma tocha invertida, simbolizando a extinção da vida. Embora temido por muitos, Thanatos também é visto como uma figura de alívio, trazendo o fim do sofrimento. Em mitos, ele pode ser enganado, como na história de Sísifo, que conseguiu escapar da morte ao aprisionar Thanatos. Isso resultou na suspensão temporária da mortalidade, até que Ares o libertasse. Nyx. Nyx, na mitologia grega, é a personificação da noite e é descrita como uma deusa primordial que emergiu do caos, sendo uma das primeiras entidades a existir. Ela é frequentemente representada como uma figura feminina, envolta em um manto escuro, simbolizando a escuridão da noite. Considerada uma deusa de grande poder e mistério, Nyx era temida até mesmo por Zeus, que evitava desafiá-la. Ela residia no Tártaro, um profundo abismo do submundo, onde emergia todas as noites para cobrir o mundo com sua escuridão. Ela teve muitos filhos, sendo um deles Hypnos e Thanatos, como dito anteriormente. Embora Nyx não seja uma figura central nos mitos gregos, sua presença é fundamental, simbolizando a escuridão primordial do qual o universo emergiu. Kali. Kali é uma das divindades mais poderosas e complexas do hinduísmo, frequentemente associada ao tempo, à destruição e à morte. É frequentemente representada com pele azul ou negra, 4 braços, uma língua proeminente e adornada com um colar de cabeças. Ela simboliza a destruição do ego e das forças malignas. Sua imagem, embora temível, também representa a transformação necessária para o renascimento e a renovação. Apesar dela ter uma aparência assustadora, é venerada por muitos devotos como uma mãe protetora que concede libertação espiritual, destruindo a ignorância e os obstáculos que impedem o crescimento do espírito. Ravana. Ravana é uma figura central na mitologia hindu, especialmente no épico Ramayana, onde é retratado como o rei dos demônios e governante de Lanka. Conhecido por sua aparência imponente, Ravana possuía 10 cabeças e 20 braços, simbolizando sua grande sabedoria e poder. A história de Ravana é central no Ramayana, onde ele sequestra Sita, a esposa do príncipe Rama, levando-a para Lanka. Isso desencadeia uma série de eventos que culminam em uma batalha épica entre Ravana e Rama, resultando na derrota de Ravana e na restauração da ordem. Ele é uma figura complexa, sendo visto por alguns como um devoto de Shiva e um grande erudito. Ishtar. Ishtar, também conhecida como Inanna na tradição suméria, é uma das divindades mais proeminentes da antiga Mesopotâmia, representando aspectos como o amor, a beleza e a fertilidade. Um dos mitos mais conhecidos envolvendo Ishtar é sua descida ao submundo, onde busca a água da vida para restaurar seu amante Tammuz. Durante essa jornada, ela enfrenta desafios que refletem temas de morte e renascimento, simbolizando os ciclos naturais e a regeneração. Ela era amplamente adorada em toda a Mesopotâmia, com templos dedicados a ela em várias cidades. Marduk. Marduk é uma das figuras centrais da mitologia babilônica, conhecido como o deus principal da cidade da Babilônia. Sua ascensão ao status de principal divindade acontece quando ele derrota a deusa Tiamat, a personificação do caos primordial, e cria o mundo a partir do seu corpo. Ele é frequentemente retratado como um deus de grande poder e sabedoria, sendo capaz de derrotar forças caóticas e estabelecer a ordem no universo. Tiamat. Tiamat é uma entidade mitológica da Mesopotâmia, especialmente por ser a personificação do caos, e é frequentemente descrita como uma serpente ou um dragão monstruoso, simbolizando sua natureza caótica e destrutiva. Em algumas representações, ele possui múltiplas cabeças, cada um representando um aspecto diferente da sua força primordial. Tiamat influenciou diversas culturas e obras ao longo da história. No universo de Dungeons and Dragons, por exemplo, é retratada como um dragão de 5 cabeças, cada uma representando um tipo de dragão cromático.
Djinns. Os djinns são deidades sobrenaturais presentes na mitologia árabe e na tradição islâmica. De acordo com o Alcorão, Deus criou 3 tipos de seres a partir de diferentes substâncias: os humanos feitos da terra, os anjos feitos da luz e os djinns, criados a partir do fogo sem fumaça. Eles possuem características únicas, são invisíveis aos olhos humanos, podem mudar de forma e têm o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, e são capazes de se casar e ter descendência, tanto entre si quanto em algumas tradições com os seres humanos. É importante notar que na cultura popular ocidental, os djinns foram retratados como seres que concedem desejos, muitas vezes associados às lâmpadas mágicas, como na história do Aladim. No entanto, essa representação é uma simplificação das complexas crenças árabes e islâmicas sobre essas entidades. Lúcifer. Lúcifer é uma entidade complexa presente em diversas tradições religiosas e culturais, especialmente no cristianismo. Originalmente, o nome Lúcifer deriva do latim Lucifer, que significa o portador da luz ou estrela da manhã. De acordo com a tradição cristã, Lúcifer era um anjo de alta posição criado por Deus com grande beleza e sabedoria. No entanto, seu orgulho e desejo de ser igual a Deus levaram-no a uma rebelião celestial, resultando em sua expulsão do paraíso e a transformação em Satanás, o adversário. Em algumas filosofias e tradições, Lúcifer não é visto como um ser maligno, mas sim como um símbolo de liberdade, autossuficiência e iluminação. Algumas correntes do ocultismo e do esoterismo, como a filosofia luciferiana, veem ele como um portador de conhecimento, um símbolo do despertar da humanidade para sua verdadeira natureza. Entidades goéticas. A Goétia é uma parte de um grimório de magia antigo chamado A Chave Menor de Salomão. Nessa parte, o livro descreve os 72 demônios que o rei Salomão teria aprisionado para fazer suas vontades. Vamos ver os principais e os mais conhecidos. Asmodeus. Asmodeus é uma entidade mitológica que aparece em diversas tradições religiosas e culturais, sendo especialmente notável no judaísmo, cristianismo e em textos esotéricos. Conhecido como um demônio ou espírito maligno, ele é frequentemente associado ao pecado da luxúria e à tentação. Na tradição cristã, Asmodeus é considerado um dos 7 príncipes do inferno, representando o pecado da luxúria, e é frequentemente descrito como um demônio que incita desejos carnais e comportamentos imorais. Em textos ocultistas, Asmodeus é reconhecido como um dos demônios mais poderosos, associado à sedução e à manipulação das emoções humanas, e é frequentemente invocado em rituais que buscam explorar ou controlar aspectos da natureza humana relacionados ao desejo e à paixão. Belial. Belial é uma entidade enigmática presente em diversas tradições religiosas e mitológicas, especialmente na mitologia hebraica e em textos apócrifos. Seu nome é frequentemente associado a conceitos de maldade, corrupção e rebeldia. Na demonologia cristã, especialmente descrito na Goétia, Belial é considerado um dos 7 príncipes do inferno, comandando legiões de demônios, e é frequentemente associado à independência, ao orgulho, à realização pessoal, sendo invocado em rituais que buscam poder e riqueza. Beelzebub. Beelzebub é uma entidade de destaque em diversas tradições religiosas e mitológicas, frequentemente associado a demônios ou entidades malignas. O nome Beelzebub deriva-se do hebraico Baal-Zebub, que significa o Senhor das Moscas. Este era o nome de uma divindade adorada na cidade filisteia de Ecrom, mencionada no Antigo Testamento. Posteriormente, os judeus alteraram o nome para Beelzebub, interpretando como o Senhor do Esterco, numa tentativa de desmerecer essa divindade pagã. Na demonologia cristã, Beelzebub é frequentemente considerado um dos 7 príncipes do inferno, associado ao pecado da gula.
Descrições medievais retratam Beelzebub como uma mosca demoníaca, reforçando sua ligação com a corrupção e a decadência. Astaroth. Astaroth é uma entidade na demonologia, frequentemente descrito como o Grande Duque do Inferno, comandando 40 legiões de demônios. Sua origem está possivelmente ligada à deusa fenícia Astarte, cujo nome foi transformado em Astaroth nas tradições judaico-cristãs para denotar uma entidade demoníaca. No Grimório da Goétia, Astaroth é o 29º espírito listado e é descrito como um anjo caído, montado em um dragão infernal e segurando uma serpente na sua mão direita. Seu hálito é considerado nocivo, e os conjuradores são aconselhados a usar um anel mágico próximo ao rosto para se protegerem. Ele é conhecido por fornecer respostas verdadeiras sobre o passado, presente e futuro, além de revelar todos os segredos do universo. Mamon. Mamon é uma entidade associada à personificação da riqueza e da ganância, frequentemente mencionado em contextos bíblicos e demonológicos. Na tradição cristã medieval, Mamon foi personificado como um demônio que representa a avareza e a obsessão por riquezas materiais. É frequentemente descrito como um dos príncipes do inferno, simbolizando a corrupção moral causada pelo desejo desenfreado das posses. Ele aparece em diversas obras literárias e artísticas ao longo dos séculos, simbolizando os perigos da ganância. Por exemplo, na obra O Paraíso Perdido de John Milton, Mamon é retratado como um demônio que prefere as riquezas do inferno ao invés da servidão do céu. Azazel. Azazel é uma entidade presente em diversos contextos religiosos e mitológicos, especialmente no judaísmo, cristianismo e islamismo. No livro de Enoque, um texto apócrifo judaico, Azazel é descrito como um dos líderes dos anjos caídos. Esses anjos teriam descido à terra e se relacionado com mulheres humanas e ensinado à humanidade diversos conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas e o uso dos cosméticos. Azazel, em particular, é acusado de corromper os humanos e espalhar a iniquidade, resultando em sua condenação e aprisionamento por ordem divina. Lilith. Lilith é uma figura enigmática presente em diversas mitologias e tradições religiosas. Na tradição judaico-medieval, ela é descrita como a primeira esposa de Adão, criada simultaneamente e de forma igual a ele. Conflitos surgiram quando Lilith recusou-se a submeter-se a Adão, reivindicando igualdade. Como resultado, ela deixou o jardim do Éden, tornando-se uma figura demoníaca que ameaçava mulheres grávidas e recém-nascidos. Nos tempos modernos, Lilith foi reinterpretada como um símbolo de independência feminina e resistência à opressão patriarcal. Bem, ficamos por aqui. Esse foi o iceberg das divindades, entidades e afins. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Esse foi meu segundo vídeo de iceberg aqui no canal, e eu tenho certeza que deve ter faltado muitas outras divindades e entidades, tantas que valeria a pena até fazer uma parte 2. Então eu queria saber se vocês gostariam. Deixe o seu like e um valeu demais para ajudar o canal. A Zodíaco fica por aqui. Um abraço.